Fala galerinha, aqui é o tio Ronan, um abraço pra vocês. Contrato social e o justnaturalismo, uma análise aprofundada dos pilares do pensamento político moderno. O conceito de pacto social é a base do pensamento político ocidental, uma ideia de que o poder de um governo não é de origem divina, mas sim resultado de um acordo voluntário entre os indivíduos. Esta noção está diretamente conectada ao justnaturalismo, a filosofia que defende que os seres humanos possuem direitos inalienáveis, ou seja, direitos que existem independentemente de qualquer lei ou governo. Os três grandes pensadores dessa corrente, Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau, partem do conceito de estado de natureza para justificar a necessidade do contrato social. No entanto, a forma como cada um o concebeu gerou visões de mundo e modelos de Estado radicalmente diferentes. 1. Thomas Hobbes, a lógica da segurança e o absolutismo necessário. Para Thomas Hobbes, o estado de natureza é um cenário de caos e anarquia, uma guerra de todos contra todos. Nesse ambiente, a vida humana é movida por paixões e desejos, sem qualquer freio moral. A competição por recursos, a desconfiança mútua e a busca por glória resultam em uma existência de constante violência e medo. A liberdade nesse estado é total, mas é uma liberdade sem sentido, pois a insegurança torna impossível qualquer tipo de desenvolvimento, arte ou mesmo o simples cultivo da terra. Para escapar dessa condição miserável, os indivíduos, por pura razão e instinto de autopreservação, decidem fazer um pacto social. Nele, cada um renuncia a seu direito ilimitado sobre todas as coisas, e o transfere a um poder central e absoluto, o Leviatã. Este soberano, que pode ser um monarca ou uma assembleia, detém o monopólio da força para garantir a ordem e a segurança. A autoridade do Leviatã não pode ser questionada, pois o caos do estado de natureza é sempre a pior alternativa. Conexão com a atualidade e crítica contemporânea. A filosofia de Hobbes, por mais severa que pareça, tem ecos profundos em debates contemporâneos. O filósofo Carl Schmitt, no século XX, argumentou que o conceito de soberania se baseia na capacidade de um Estado de decidir sobre o estado de exceção, ou seja, de suspender a lei para manter a ordem em tempos de crise. Essa ideia se alinha diretamente com o pensamento de Hobbes, onde a autoridade suprema é justificada por sua capacidade de garantir a segurança. Exemplo: a adoção de leis de emergência ou de medidas de segurança mais rigorosas após ataques terroristas, como o 11 de setembro, reflete a lógica hobbesiana. A população aceita a restrição de certas liberdades civis, como o direito à privacidade, através da vigilância digital, ou a liberdade de expressão, através de leis antiterrorismo, em nome da segurança coletiva. O debate em torno da IA e do controle estatal sobre a internet também pode ser visto sob essa ótica, a promessa de segurança e ordem justificando a perda de autonomia individual. 2. John Locke, a defesa da propriedade e o governo limitado. Diferentemente de Hobbes, John Locke via o estado de natureza como um estado de paz e razão. Nele, a humanidade já vive sob a lei natural, que ensina a todos que ninguém deve prejudicar a vida, a saúde, a liberdade ou as posses de outrem. Os direitos de vida, liberdade e propriedade são inalienáveis e preexistentes a qualquer governo. O pacto social surge não para criar a ordem, mas para aperfeiçoá-la. A principal motivação para a criação de um Estado é a necessidade de um árbitro imparcial para resolver conflitos e proteger a propriedade. Os indivíduos delegam ao governo apenas o poder de fazer e executar as leis para proteger seus direitos naturais. Por isso, para Locke, o poder do governo é limitado. Se o governo se torna tirânico e viola os direitos dos cidadãos, ele perde sua legitimidade, e o povo tem o direito de se rebelar e instituir um novo governo. Conexão com a atualidade e crítica contemporânea. A influência de Locke é inegável nas democracias liberais e na defesa dos direitos humanos. No entanto, sua ênfase na propriedade como um direito natural fundamental tem sido alvo de críticas. O filósofo marxista Cebairo Macpherson, por exemplo, argumentou que a teoria de Locke legitima a desigualdade de classes ao considerar a apropriação de terras e a acumulação de bens como algo natural. Citação de Macpherson: a teoria de Locke é uma teoria da sociedade de mercado.
Ele está, sem perceber, legitimando o direito de acumulação de propriedade, o que leva à exploração do trabalho e à desigualdade. Exemplo: a crise de habitação em grandes cidades globais. Segundo o pensamento lockeano, o proprietário de um imóvel tem o direito absoluto sobre sua propriedade, inclusive de deixá-la desocupada enquanto muitas pessoas não têm onde morar. Críticos inspirados por Macpherson ou por correntes como o socialismo argumentam que o direito à moradia é mais fundamental que o direito irrestrito à propriedade. Esse debate ilustra a tensão entre a defesa individualista de Locke e a busca por justiça social. 3. Jean-Jacques Rousseau, a vontade geral e a democracia radical. Rousseau tinha a visão mais utópica do estado de natureza, vendo o ser humano como um bom selvagem que vive em harmonia consigo mesmo e com a natureza. A corrupção surge com o surgimento da sociedade civil e principalmente com a propriedade privada, que leva à desigualdade e ao conflito. O pacto social, portanto, não é para preservar direitos individuais, mas para redimir a humanidade da corrupção social. Para Rousseau, cada indivíduo deve abdicar de sua liberdade natural em prol de uma liberdade civil, que é a submissão à vontade geral. Essa vontade geral não é a soma das vontades individuais, mas sim o interesse coletivo, que busca o bem comum. Para Rousseau, a única forma de governo legítima é a que se baseia na soberania do povo, ou seja, uma democracia direta, onde o povo, e não representantes, decide sobre as leis. Conexão com a atualidade e crítica contemporânea. A filosofia de Rousseau é a base das democracias modernas e dos movimentos de participação popular. O filósofo alemão Jürgen Habermas explora a ideia de que a legitimidade de uma decisão política reside no processo de debate público e racional, uma versão mais sofisticada da vontade geral de Rousseau. No entanto, a ideia de uma vontade geral foi criticada por pensadores como Isaiah Berlin, que a viam como perigosa, pois poderia ser usada para justificar o autoritarismo e a opressão de minorias em nome do bem comum. Citação de Isaiah Berlin. A ideia de vontade geral pode ser usada para justificar a coerção de indivíduos, pois a pessoa que é forçada a ser livre está sendo forçada a se conformar com o que a sociedade considera seu verdadeiro eu, o que é um caminho perigoso para a tirania. Exemplo: o uso de referendos e plebiscitos em tese dá voz à vontade geral. No entanto, o populismo e a manipulação da opinião pública através de notícias falsas e desinformação revelam os perigos apontados por Berlin. A vontade geral pode ser facilmente cooptada por grupos de interesse, resultando em decisões que não refletem o bem comum, mas sim a vontade de uma maioria informada de maneira incorreta ou manipulada. A polarização política e a ascensão de discursos extremistas mostram a fragilidade da ideia de uma vontade única e coesa do povo. Conclusão: um legado em debate permanente. O legado dos filósofos do contrato social é a fundação teórica de nossos sistemas políticos. No entanto, como os materiais sobre etnocentrismo e a visão dos selvagens mostram, essa fundação foi construída sob visões de mundo limitadas e preconceituosas. O conceito de civilizar outros povos, presente na arte da época, revela uma falha ética na aplicação prática do justnaturalismo. Se todos os seres humanos têm direitos inalienáveis, por que alguns foram tratados como selvagens? A filosofia política contemporânea continua a dialogar com esses pensadores, questionando a validade dos direitos naturais em um mundo globalizado e desigual. A relevância desses debates demonstra que o contrato social não é um documento estático, mas um acordo em constante negociação, forjado e redefinido a cada nova crise e a cada nova luta por justiça. A história da filosofia é uma conversa sem fim, e Hobbes, Locke e Rousseau continuam sendo vozes essenciais nessa discussão.